Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos começando aí mais uma aula do Seminário de Formação Católica, uma série de vídeos aí voltados a uma introdução aos temas da fé, tão imprescindíveis para a nossa salvação, conhecimentos básicos daquilo que a gente precisa crer. E esse seminário ele é voltado a uma característica mais espiritual. A gente tem aqui conteúdo formativo, mas sempre numa ótica mais voltada à vida de oração, a estimular a conversão, a estimular uma vida ascética, mística. Meus irmãos, temos aí grandes planos aí para esse seminário. Nós começamos a falar sobre os sacramentos, ok? E os sacramentos, nós falamos sobre o batismo, nós falamos sobre a confirmação, né? E sobre a Eucaristia. Nós dedicamos então 3 aulas, né, sobre a Eucaristia, foi bem profundo aí. Então a gente convida todos, né, para assistir as outras aulas. Sejam todos bem-vindos que estão chegando. Hoje nós vamos falar então sobre a confissão, ok? O sacramento da confissão. Vamos começar então com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós clamamos a força do Teu Espírito Santo, Senhor, sem a qual não nos é possível meditar sobre os Teus mistérios, Senhor. Pedimos a luz do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, para que estas verdades penetram profundamente na nossa alma, Senhor, gerando uma transformação, gerando, Senhor, que nós nos acheguemos mais perto de vós. Muito obrigado, Senhor, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, Senhor. Colocamos todo o nosso coração aos Teus pés, clamamos o Teu perdão e a Tua misericórdia. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Então nós falamos sobre os sacramentos de iniciação cristã. São sacramentos necessários para nós começarmos a caminhada cristã, que é o batismo, a confirmação e a Eucaristia, ok? Esses 3 sacramentos coroam, né? Fecham a iniciação da caminhada de um cristão. Então, a partir desse momento, um cristão é cristão de fato, ok? É necessário esses 3 sacramentos. Por isso, se você não os tem, busque, assista às aulas, conheça mais. Se você precisar de alimentar mais sua fé, leia o que a gente recomendou nas aulas e busque esses sacramentos o mais rápido possível. Ok, nós temos então uma segunda classe de sacramentos, que é os chamados sacramentos de cura, que é o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. E uma terceira classe é os sacramentos de serviço, que é o matrimônio e a ordem. Então hoje nós vamos ver o sacramento da confissão, o sacramento de cura. Vamos pegar o catecismo da Igreja Católica, né? Porque como vocês podem ter visto aí no tema, o tema do nossa aula hoje é sacramento, né, da confissão, penitência ou reconciliação. Então, 3 nomes, né? E o catecismo fala aqui até 4. Ele diz assim no 1423: chama-se sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai. Deixa eu baixar aqui para eu poder ver o comentário de vocês. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, o sacramento da conversão, né, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado.
Chama-se sacramento da penitência também, porque consagra o esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Chama-se sacramento da confissão, porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é elemento essencial desse sacramento. Em sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. Olha que lindo isso. A confissão não é só um momento assim que nós nos humilhamos diante de Deus, mas que nós reconhecemos a grandiosa misericórdia de Deus. Vejam que interessante. É aqui nesse sacramento que se exercita a nossa humildade, verdadeira humildade. Porque aquele que debocha da confissão, geralmente ele está cheio de sentimentos de soberba. E olha que interessante o catecismo fala. Além de ser uma humildade, você reconhece de forma prática a misericórdia divina. Você recorre à misericórdia divina. Agora, o soberbo senta lá no sofá dele e acha, não, Deus perdoa tudo, como se ele fosse mais crente numa misericórdia de Deus. Muito pelo contrário, ele é relaxado. Ele quer que Deus sirva os seus caprichos. Entendeu, meus irmãos? É soberba. É soberba. É também denominado sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. Chama-se sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus, segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Mateus 5, 24. Então o Senhor dá uma ordem, vai reconciliar-te com teus irmãos. E esse reconciliar-te com os teus irmãos é também uma reconciliação com a igreja. Com a igreja. Olá, Dorinha, Vaguinho. Então, olha que bonito isso, meus irmãos. E para começar a meditar sobre esse sacramento da misericórdia, esse sacramento do perdão, eu começo por um trecho da exortação apostólica de São João Paulo II sobre a reconciliação e penitência. Olha que interessante, ele começa a exortação falando algumas coisas e logo após ele vai dizer sobre a gravidade do sentido da perda do sentido do pecado. Nós não recorremos mais ao sacramento da confissão porque nós não temos mais uma perfeita noção do que é o pecado. Olha que interessante que São João Paulo II nos ensina. No decurso da história, por períodos mais ou menos longos e sob o influxo de múltiplos fatos, acontece ficar gravemente obscurecida a consciência moral em muitos homens. Então, durante vários momentos da história, a consciência moral, o que é a consciência moral? É a nossa consciência de reconhecer o bem e o mal. É a consciência, a capacidade de você ter aquela consciência, eu pequei, Senhor. Por isso se chama exame de consciência. Mas para isso é necessário você ter uma consciência bem formada. É isso que diz o catecismo, a nossa consciência precisa ser formada. Ela não nasce pronta. Nós precisamos aprender de Deus o que é o pecado, o que é o mal e o que é o bem. Claro que existe a lei natural, como nós vimos nos 10 mandamentos, mas existem os mandamentos ensinados por Deus e a lei de Cristo. Então é preciso que a nossa consciência seja bem formada. Se ela não for bem formada, o nosso discernimento estará comprometido. E pior do que um discernimento comprometido, olha o que ele diz.
Temos nós uma ideia justa de consciência? Pergunta o Papa. Não vive o homem contemporâneo sob a ameaça de um eclipse da consciência? De uma deformação da consciência? E de um entorpecimento ou de uma anestesia das consciências? Olha a reflexão que o Papa fala. Pensemos nisso. Essa deformação das nossas consciências. Quanto que as nossas consciências são deformadas por tudo que a gente aprende na mídia, que a gente aprende nessa cultura mundana. Quanto que a nossa consciência não é entorpecida, não é anestesiada, não é manchada, não é desviada. Continua o Papa. Demasiados sinais indicam que no nosso tempo existe tal eclipse. Esta consciência, o núcleo mais secreto e o sacrário do homem. Olha que bonito essa expressão que ele tira, né? O sacrário do homem. Ele tira da Gaudium et Spes. Quer dizer, o lugar onde Deus habita, aonde Deus habita em minha alma, aonde eu sou templo do Espírito Santo, é ali na consciência. O núcleo mais secreto e o sacrário do homem anda estreitamente ligada à liberdade do homem. Por isso, a consciência, com relevância principal, está na base da dignidade interior do homem e, ao mesmo tempo, da sua relação com Deus. Então, essa consciência má formada, ela diminui a minha liberdade. Ela compromete a minha liberdade, ela compromete o meu julgamento, ela compromete a minha dignidade de filho de Deus, ela compromete o meu relacionamento com Deus. Continua o Papa. É inevitável, portanto, que nesta situação fique obnubilado também o sentido do pecado. Fica como se fosse nublado, né? O sentido do pecado. Já que a consciência está assim, eclipsada, fica como que nublado a minha consciência do sentido do pecado, o qual está intimamente ligado à consciência moral, à procura da verdade e à vontade de fazer um uso responsável da liberdade. Veja, meus irmãos, se a minha consciência moral não foi bem formada, se eu não busco mais a verdade, e é justamente essa sociedade que impera o relativismo, onde ninguém mais procura a verdade porque todo mundo fica com medo. Não, eu não sou dono da verdade, eu não posso, e fica com aquele pisando em ovos. Não! Existe uma verdade. Os papas foram muito rígidos com relação a isso, da ditadura do relativismo, que quer calar a boca dos cristãos, dizendo que não há uma verdade. Existe uma verdade, sim. O dono da verdade é Deus. Existe um dono da verdade que é Deus. Eu não sou dono da verdade, mas existe uma verdade que me foi revelada, que nos foi revelada, e cabe a nós buscá-la, anelá-la, ter sede dela. Tem que ser o ardor da nossa existência, buscar a verdade. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, diz São Paulo apóstolo. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Conhecer a verdade tem que ser a sede da nossa vida. E aí ele diz que esse eclipse da consciência, ele tira de nós a procura da verdade e a vontade de fazer um uso responsável da liberdade. Conjuntamente com a consciência, fica também obscurecido o sentido de Deus. Olha só, a gente começa a não ver Deus melhor, claramente. A gente começa a ver Deus distante, nublosamente, ou a gente começa a construir ídolos ou imagens de Deus bem distante do que é o Deus revelado por nosso Senhor. Isso é gravíssimo. E então, perdido este decisivo ponto de referência interior, Deus, desaparece o sentido do pecado. Foi este o motivo porque Papa Pio XII pôde declarar um dia que o pecado do século é a perda do sentido do pecado. Olha que profundo isso, meu irmão. Papa Pio XII disse:
O pecado do século é a perda do sentido do pecado. E veja o que lastimoso. Veja que lastimoso. Nós só procuramos a confissão quando nós temos algum pecado que nos incomoda, não é assim? Quando é algum pecado que nos incomoda, geralmente sentimentalmente. Meus irmãos, isso é de um erro gigantesco. Porque os nossos sentimentos, nós não devemos confiar em nada nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são da coisa mais animal que nós temos em nós. Nossos sentimentos mudam. A gente come uma comida gordurosa, a gente come uma feijoada, a gente se sente empanturrado, a gente se sente meio triste. Os nossos sentimentos são movidos pela alimentação, pelos hormônios, por várias situações durante o dia. Nossos sentimentos não são critérios nenhum para a decisão das nossas vidas, critério muito menos ainda para discernimento das coisas de Deus. E esse é o grande erro grave dos cristãos atualmente, que buscam sua satisfação sentimental e acham que Deus só está na satisfação sentimental. Vejam só, meus irmãos, eu não estou falando que Deus, ele não nos preenche, nos dá sentimentos maravilhosos, não estou dizendo isso. Estou dizendo que os sentimentos são um dom que Deus nos deu, maravilhoso, que nós temos que usá-los e buscá-los, mas eles não podem ser os nossos ídolos. Eles não podem ser levantados nos altares para serem adorados. Ah, mas Alisson, você está exagerando, ninguém adora os sentimentos. Adora sim, meu irmão, quando você só busca ler a Bíblia, quando você está se sentindo. Então o seu sentimento é que manda na sua vida de oração. Ah, eu só vou rezar quando eu me sinto bem. Não, a missa, eu não estou me sentindo bem, eu não vou de coração, então não serve. Peraí, isso é o grande erro da nossa... Isso é extremamente mundano, isso não é nada bíblico, isso nenhum santo ensinou isso. Isso é a nossa cultura pagã que nos ensina isso. Porque quando a gente não sente o amor, aquela coisa gostosa, nós temos que ir sim por obrigação. E você forçar a carne a obedecer ao Senhor, isso é o amor mais profundo, porque é o amor de sacrifício. Vocês acham que Jesus estava curtindo um sentimento maravilhoso no altar da cruz? Não estava, meus irmãos. Não estava, de modo nenhum. Pois então, os sentimentos não podem ser o norte para a nossa vida espiritual, muito menos para os discernimentos das coisas de Deus, dos discernimentos das coisas da nossa vida. E quantas vezes a gente toma decisões erradas porque nós somos guiados por sentimento. É a história da quarta camada, né, que diz o Ítalo Marcilli. É os que vivem na quarta camada, vivem de sentimento em sentimento, de sentimento em sentimento, vivem isso como se fosse uma droga. É um vício. As pessoas se viciam em adrenalina, se viciam na questão dos sentimentos. Então, meus irmãos, é um exame de consciência que o Senhor nos chama hoje, a mergulhar profundamente. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Qual é o critério para dizer o que é pecado e o que não é pecado? É a palavra do Senhor, é nosso Senhor Jesus Cristo, é o conhecimento de Deus e não os meus sentimentos. Então não importa se eu estou me sentindo pior ou melhor, o que eu cometi, segundo Deus, segundo o coração de Jesus, é errado? É errado. É pecado. Deu para entender, meus irmãos? Estou tentando expressar uma verdade tão profunda que o Papa colocou aqui, de uma forma o mais clara possível. Porque nós precisamos colocar a nossa fé baseada na revelação. Em todas as aulas a gente tem frisado e insistido a importância de nós meditarmos a palavra de Deus diariamente, de rezarmos diariamente com a Bíblia. Nós tivemos uma aula, 2 aulas sobre a Lectio Divina. É preciso, meus irmãos, a gente entender quem é Jesus, conhecer o nosso Deus, para termos os discernimentos corretos da nossa vida. Nós tomamos um monte de decisão burra, desculpa falar assim,
Nós fazemos tanta besteira na nossa vida porque a gente tira o fardo leve que Jesus nos dá e queremos carregar os nossos fardos pesados do pecado. Jesus fala: jogai fora esse fardo do mundo e abraçai o meu fardo que é leve. E a gente quer carregar o que a gente acha que é correto. Não, não importa o que diz Padre Pio, não, a igreja, o catecismo, a Bíblia, não importa. O que importa é que eu amo, importa é amar. Não, sentimentalismo. E geralmente quando fala em amar é sentimentalismo. O amor é dar a vida. Quando foi que Cristo nos amou, meus irmãos? Em primeiro lugar, quando ele fez o seu sacrifício, ele se doou por inteiro. Não diga que você ama a Deus porque você sente uma coisa gostosa no seu peito. Não, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é claríssima e nós meditamos aqui nos 10 mandamentos. Vocês lembram muito bem. Eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Se alguém, aquele que diz conhecer e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Nisto conhecemos que amamos, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Então, meus irmãos, amor é sacrifício, é dar a vida. Então, o Papa fala aqui, geralmente, essa perda do sentido do pecado é o pecado do século. Porque o sentido do pecado, as pessoas passaram para o sentimentalismo. Não, não. Isso aqui é pecado ou não? O que diz a palavra do Senhor? O que diz a palavra da igreja? É pecado, é pecado. É claro que aí tem os seus graus, e aí sim depende da condição que você estava. E é cada um, vai na sua confissão, né? Confissão com o Senhor na oração, confissão com o sacerdote. Não estamos entrando em julgamento tão profundo assim, mas nós estamos colocando o princípio geral que o Papa fala aqui. A perda do sentido do pecado, portanto, é uma forma ou um fruto da negação de Deus. Olha a gravidade disso. É aqui que a humanidade pôs o seu ídolo. A partir de agora, nós decidimos o que é certo e o que é errado. É o nosso bezerro de ouro. Nós não precisamos mais de Deus. Cala a boca, Deus. É assim que a humanidade está dizendo, tá, gente? Entre aspas. Cala a boca, Deus. Para de falar aí. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu peço perdão e o Senhor me perdoa, porque o Senhor é misericórdia, o Senhor tem que perdoar tudo. Desculpa falar de uma forma bem grotesca, meus irmãos, mas às vezes nós nos comportamos arrogantemente dessa forma, infelizmente. E é preciso nós fazermos um exame de consciência. É preciso a gente olhar para dentro de nós e olhar: Senhor, quantas vezes eu fiz isso? Senhor, me perdoa. A perda do sentido do pecado, meus irmãos, é o maior de todos os pecados. Primeira Epístola de São João, capítulo 1, versículo 8. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O cristão é aquele que reconhece o pecado. O cristão é aquele que, diante de uma meditação, qualquer santo que pregava, qualquer pessoa que pregava, o santo olhava para dentro de si e fala: Senhor, onde eu estou praticando isso? E ele faz um exame. Não estou aqui, ó. Nisso aqui eu tenho ainda um ciscozinho disso aí. Me perdoa, Senhor. O cristão, ele primeiro aponta o dedo para si e depois ele pensa 10.000 vezes em apontar para alguém. Mas primeiro ele aponta para si. Então, meus irmãos, é o exame de consciência essencial. E isso o demônio tem tirado de nós. O reconhecimento do pecado. Reconhecer o pecado é o único meio de nós nos salvarmos. Se a gente não reconhece, nós estamos longe da salvação e é isso que o diabo tem tirado de nós. Quando nós dizemos que não é pecado não, aí nós estamos ferrados. Vou repetir.
Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Glória a Deus. Se nós reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está com a sua misericórdia infinita para nos perdoar e nos purificar. Quando eu bato no peito como aquele publicano que batia no peito e falava: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador, e baixava os olhos, não ousava levantar os olhos para o céu. Olha que interessante, não ousava levantar os olhos para o céu. Isso é uma atitude de humildade profunda. Essa é a vida do cristão. Atitude de arrogância de dizer que não, que pecado, Deus é maior, Deus é maior. A pessoa se esconde atrás de uma nuvem dizendo que confia em Deus, uma mentira. Ela arrumou uma desculpa para a sua mediocridade. Kátia Barreto está dizendo aqui, só falou a verdade. Esse é o maior vírus, a falta de obediência de seus mandamentos em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, conversão dos pecados. Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Meus irmãos, se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha que profundo isso. Então o cristão é aquele que reconhece o pecado. Ao a gente meditar de coisas, Romanos 3:23, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós já merecemos o inferno. Então, primeiro passo, reconhecer e aí sim alcançar misericórdia. Vejam a diferença dos infiéis e dos santos. Os infiéis, não existe pecado, não tem pecado, faz a vida uma bagunça e depois o pecado vai destruindo a sua alma e eles entram em uma tristeza profunda e aí destrói a sua vida de várias formas. O santo é aquele que reconhece o pecado. É aquele que se arrepende, aquele que se humilha, aquele que bate no peito, aquele que sente a dor dos seus pecados. E aí os psicólogos modernos vão dizer, né? Não, isso aí é uma autonegação, isso não faz bem. Mas muito pelo contrário, meus irmãos. É nessa humildade que nasce uma confiança extraordinária na misericórdia de Deus. Aquele que reconhece os pecados é banhado pelo Espírito Santo. Veja, há uma diferença, e os santos falam, entre arrependimento e culpa. O diabo infunde a culpa. O que o diabo faz? O diabo fica no seu ouvido lá. Vai lá, faz, não é pecado não. Que pecado? Faz lá, faz lá. Você pode fazer, isso é historinha. Pá, pá, pá. Aí você faz a merda. Aí depois vem o diabo, viu? Você é um canalha, você não presta. Quem é você para falar com Deus? É melhor você não ir na igreja não, você tá sujo, olha só como é que você tá sujo, vai na missa não. Você entendeu a jogada do diabo? Ele fala que não é pecado e depois ele vai corroer na sua alma. O Espírito, isso é culpa, isso é culpa. O Espírito Santo ele derrama o arrependimento. O arrependimento você não fica remoendo o pecado, você se reconhece o pecado e o entrega nas mãos da misericórdia. E você reconhece o pecado porque você ama Deus. Olha que interessante. Também porque você errou, mas porque você ofendeu o coração daquele que é amor. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não o medo do inferno. O medo do inferno pode ajudar, mas ele não pode ser a causa principal. O arrependimento precisa ser o arrependimento porque eu ofendi aquele que morreu por mim, aquele que me ama. Eu me rompi com Deus. Eu não mereço ser chamado de seu filho. É o filho pródigo. Por isso, Pai, me aceita como um simples servo.
pois eu sou indigno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, porque eu gastei a tua herança, eu comi lavagem de porcos. Misericórdia, Senhor. E ao reconhecer a sua miséria, veja só, meus irmãos, não se trata de fingir uma miséria, é reconhecer, porque nós somos misérias mesmo. Nós somos podres mesmo. E ao reconhecer a miséria, humildade vem de humus, que é barro. É reconhecer que eu sou barro a minha origem. Fui criado no barro, o barro soprado pelo Pai. E ao reconhecer a minha miséria, Deus desce sobre meu barro e me eleva à categoria de filho de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, sempre que vocês forem igual aqui a irmã, sou uma pecadora, piedade e misericórdia por ter ofendido ao Pai. Sim, meus irmãos, sempre que você reconhecer o pecado, reconheça profundamente, sinta dores, se chore, dependendo da sua emoção, chore, não tem problema, ou não chore, não importa, mas reconheça conscientemente o pecado. Mas no final, deposite a sua confiança na misericórdia de Deus. Porque nós somos maus, mas Deus é infinitamente bom. E Ele perdoa aqueles que se arrependem. Se reconhecemos os nossos pecados, diz São João, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar e nos curar de toda enfermidade. Olha que promessa maravilhosa. Isso é uma promessa, meus irmãos. Isso é uma promessa de cura. Quem está precisando de cura aí? Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 9. Se reconhecemos nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, nos curar. Primeira coisa que o paralítico entra nos pés de Jesus, que Jesus fala, perdoados são os teus pecados. Isso é o mais importante. Antes de pedir cura, meu irmão, antes de pedir cura para você, cura para o parente, peça o perdão dos pecados. Se arrependa, se humilhe, clame a Deus a misericórdia, peça o perdão dos pecados antes de pedir a cura. Porque essa é a maior cura. Ser perdoado dos pecados é a maior cura. É a maior cura, é a cura eterna. Curar um braço, uma perna não é nada perto de curar a alma. Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã eu vou entrar em várias passagens bíblicas que corroboram de forma apologética a existência da confissão. Tá bom? Não deu para terminar hoje, mas a nossa reflexão foi bem profunda. Deus aí inspirou uma reflexão bem profunda do pecado. Amanhã, então, a gente entra nessa questão da confissão dentro de várias passagens bíblicas. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado. Deus abençoe cada um que esteve aqui. Eu oro para que Deus abençoe vocês, essa palavra caia no coração, né? Divulgue esse vídeo para que chegue ao coração de mais pessoas, para que eles possam ser agraciados por essa graça. Que não procure o vídeo por procurar, por mais like. Não quero mais like. Não quero isso. Ninguém está aqui atrás disso. Que as pessoas prestem atenção nesse vídeo e esse vídeo possa curá-las. Isso é o mais importante. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Boa noite.